Fala galera, beleza? Tudo bem? Estamos inaugurando oficialmente o EduzCast, o podcast da Eduz. Vocês não têm ideia de como eu tava ansioso por esse momento, quanto tempo que a gente tava falando desse podcast ainda. Nossa, muito tempo. Cara, é um projeto finalmente tirando do papel. Eu me chamo Regis Bortolin, tô aqui com o Dan, que é nosso especialista em negócios digitais e inovação. E a gente tá inaugurando esse podcast aqui com um tema que literalmente faz muito sentido pro começo, né? Pra quem tá começando no marketing digital, pra quem tá começando nos negócios digitais, infoproduto, né? A gente quer trazer algumas coisas que como Eduz a gente enxerga que são muito relevantes na jornada dos nossos clientes, principalmente pra quem tá começando, alguns erros, alguns acertos, né? E o grande objetivo desse podcast, como tudo que a gente faz aqui na Eduz, tá muito associado ao nosso objetivo como empresa, é educar todos os nossos clientes, todo o mercado em relação a aquilo que vai gerar mais sustentabilidade, mais resultado, mais longo prazo dentro dos negócios do nosso cliente e no mercado como um todo, né? Esse podcast aqui tem muito a ver com esses objetivos da Eduz como empresa e com certeza vocês vão tirar muito proveito do que a gente está fazendo. Hoje eu tô com o Dan, mas a nossa ideia, inclusive, é que os próximos episódios sejam com alguns parceiros, players, clientes de mercado, enfim, quem tá no jogo real, trazendo aqui os bastidores de quem já chegou lá, de quem tá na jornada, de quem consegue ter alguns resultados, ou já tem muitos resultados, e pode compartilhar com vocês aqui quais foram esses desafios, essas práticas, para inspirar vocês também, beleza? E aí, Dan, bora lá? Salve, bora! Qual é o papo Show. que tem hoje aí? Hoje a gente vai falar sobre, cara, estou começando no digital, e agora, né? A gente tá começando o podcast da EduzCast, então faz muito sentido a gente falar também para quem tá começando no mercado digital. A gente sabe aqui que a maior parte da audiência do nosso canal no YouTube são pessoas que estão iniciando, né? Legal. Muitas pessoas estão buscando a renda extra, muitas pessoas estão buscando iniciar um sonho de empreender, muitas pessoas estão iniciando, seja qual for o objetivo, e a gente já passou por esse início, né? Você também passou por isso, já tem... Desde quando? 2014? 2014, já tem muito tempo já, né? Então você já tem muita experiência e também como Eduz a gente tem, assim, milhares, dezenas e dezenas de milhares de clientes ativos, ou seja, vendendo todos os meses, que estão justamente nesse início, né? A gente olha com essa visão privilegiada tudo que acontece no mercado e nada mais do que nossa obrigação é compartilhar um pouco do que a gente tá olhando por cima, né? Ah, legal. Eu acredito muito nessa profissão, né, que a gente fala do creator, né, no sentido de que aquele que cria valor através da presença, da autoridade, com a influência, com o conteúdo, com a expertise. Eu também acredito que tudo é ensinável, né? Desde a sua experiência pessoal contribui para várias pessoas em algum objetivo, em algum desafio pessoal, tanto profissional, uma nova habilidade, um novo pensamento, e tudo isso é ensinável. E se é ensinável, você pode botar uma camada de marketing, um preço, né, para você distribuir esse valor com volume na internet. E a internet está aqui como um principal canal dessa sua mensagem ser pulverizada, né? E você também ser recompensado com isso. Que eu acho que é esse grande benefício do digital, é você não ter que pedir permissão para ninguém e ninguém precisa te autorizar para começar um negócio online. Você começar a botar a sua voz no mundo, a divulgar, a ensinar, a gerar valor. Isso para mim é uma virada muito importante desse novo cenário. Porque se a gente tira esse novo mundo do digital, você tem um caminho tradicional que talvez você precisa ir para uma empresa, você precisa liderar uma equipe, mas sempre vai ter alguém te dando autorização para ser algo ou para conquistar algo. E no digital eu vejo esse caminho infinito que cara, depende de você. O mercado te recompensa exatamente com o valor que você entrega para as pessoas. E ninguém precisa de permissão para fazer isso. Então eu vejo um grande oceano azul de oportunidades nesse digital. E foi literalmente o que eu vi lá, que a gente está falando do meu começo de 2014. Eu estava como um funcionário de uma grande empresa, né, em São Paulo, na Avenida Paulista, e eu me sentia muito sobrecarregado, né, com as coisas que eu tinha para fazer, e eu comecei a pegar umas vozinhas do digital, falando, caramba, existe uma maneira diferente, talvez, de você receber recompensas financeiras ou de qualidade de vida, que não seja através de um emprego formal. E eu comecei a suspeitar de que aquilo tinha alguma verdade. Até porque eu tinha criado uma agência de criar sites um tempo atrás. E eu falei, cara, tem alguma coisa aqui, eu quero investigar. E eu acho que a primeira grande virada de quem consegue ver o digital é que ele começa a investigar com o benefício da dúvida.
Tudo que a gente faz no online tem muito esse alvoroço dos dígitos, né? Que a gente vê 6 em 7, milhões. E quem tá fora disso, o primeiro momento, que é o que eu vivi, eu falei, cara, peraí, isso é pirâmide, tem alguma coisa errada, porque não tem dinheiro fácil no mundo. A gente aprende isso e é verdade. Então a gente começa dando o benefício da dúvida, talvez, para algumas pessoas ensinarem a gente sobre o digital. E é isso que aconteceu comigo, né? Eu comecei a investigar e eu fui tateando pequenos resultados. Eu acho que esse foi um dos grandes ciclos que eu fiz o meu primeiro real online. E isso é uma vitória, talvez seja a vitória mais importante para as pessoas perceberem que é real. Porque você está no emprego que você recebe ali 1.000, 2.000, 5.000 reais por mês. Você sabe o que é real. Você está trabalhando ali no computador, está fazendo algum projeto. Você é pago, você sabe que é verdade. Mas o digital, você só vê as pessoas falando. Você vê as pessoas com milhares de seguidores. Então, quando você vê que caiu R$1 na sua conta, não é pelo volume, mas pelo mecanismo de ser remunerado através do digital, isso muda uma chavinha. E a gente tá muito acostumado, até pelos experts que tem mais mídia, a olhar os grandes resultados, né? Mas quando a gente pega o cenário de uma pessoa, como você falou, que tá lá fazendo 2, 3, 5 mil reais de salário mesmo, né? Sendo remunerado com salário dentro de uma empresa, e ela vai pro digital, às vezes para fazer 10, 15, que já é um negócio assim de outro mundo, quando você tem um plano de carreira convencional, no digital é muito mais fácil, né? Realmente tem uma trilha ali que só depende realmente da consciência e da geração de valor que essa pessoa tem com o mercado, né? Não tem um chefe que tá monetizando ela, né? É literalmente uma troca de valor. Exato. E em cima de produtos, depois a gente pode falar de produtos aqui, mas de coisas muito inusitadas, inclusive, né? Não sei se é só exatamente aquelas coisas que a gente já tá habituado a ver no mercado como padrão, mas quando a gente olha os grandes players, muitas pessoas que eu converso, inclusive, se assustam, né? Acha que não é verdade, acha que, como você falou, é pirâmide, é mentira, não faz sentido, né? É só enganação. Mas se você trazer pra sua realidade, pra realidade de cada um, cara, tem o futuro do trabalho talvez esteja associado Total. a isso, né? A gente olha infoproduto no lugar de produtos de educação, mas eu acho que tem uma coisa muito mais sobre o jeito digital de se trabalhar, consciência digital sobre trabalho, né? Sobre como você troca valor no mercado, sobre como você se desenvolve, cresce, enfim, né? O legal é que o infoproduto, por ser um produto de educação online, é muito mais fácil, né? Ou seja, a barreira de entrada é muito baixa. Você não precisa investir centenas de milhares de reais em publicidade ou em uma construção de um produto para validar a sua tese, para validar seu produto, a sua oferta. Basta você ter a antena ligada no mercado e resolver um problema através de um mecanismo simples que é um e-book, por exemplo, né? Não precisa começar grande, dá pra começar com aquilo que você tem de recurso na mão, né? Foi assim que você começou. Porque lá no início foi isso, né? E-book, que foi isso que você fez. E é legal você falar desse lance de resolver o problema, porque eu acho assim, quando você vai pro digital, você vira empreendedor. O que é empreendedor? Você começa a assumir riscos de resolver um problema real para alguém com a expectativa de ser remunerado pela qualidade da sua resolução. Basicamente é isso. E quando a gente fala do digital, a gente está falando de empreender. Então, qual que é a diferença? Quando eu estava pensando assim, eu quero empreender, quero tomar mais riscos para que eu seja remunerado com uma forma diferente do meu salário, que o salário é alguém julgando o meu valor, e quando você vai para o digital o mercado julga o seu valor pela sua capacidade de entrega, muda o jogo, porque você pode lidar com uma escala que você não tem hoje dentro de um emprego, né? E aí, tava em 2014, eu lembro que eu tava um dia de trabalho normal, né? E eu comecei a assistir um vídeo, né, de algumas pessoas que ensinavam na época. E um desses vídeos me provocou para fazer um teste. Então, assim, eu tava dando o benefício da dúvida. Tava tateando, ver se era verdade. E eu falei assim, caramba, com o que eu sei hoje, que era parte de internet, às vezes criar um site, um blog, eu consigo fazer um experimento rápido. E foi o que eu fiz. Eu falei, eu entendi que é sobre a minha capacidade de resolver problemas. E aí eu passei 1 hora, Regis, descobrindo assim, quais são os problemas mais importantes do Brasil hoje, né? E era uma pergunta que eu esperava que eu não ia achar a resposta. Só que pelas notícias, né, pelo que a gente estava vivendo como nação, era muito óbvio que a crise financeira, apesar da crise política, era algo que mexia com as pessoas, com a motivação. Estava todo mundo apreensivo. Eu falei assim, caramba, imagina se eu consigo resolver o problema financeiro das pessoas.
quanto isso geraria de riqueza para mim, por ajudar os outros. Eu falei, cara, seria trilhardário. Nossa, infinito. Porque se eu te ajudo a ser mais rico, mais próspero, com mais tempo para sua família, por exemplo, caramba, quem não quer pagar bem alguém que resolve esse problema? Então começou a virar algumas chavinhas para mim e falar assim, quais são os problemas que eu consigo resolver de verdade? Porque apesar desse problema ser muito lucrativo, talvez eu não consiga. Eu não consigo chegar no Brasil e falar, tá resolvido. Mas eu entendi que eu poderia estar fatiando pedaços de problemas até chegar um que eu falo assim, caramba, esse eu consigo resolver para algumas pessoas. Não só para uma pessoa, porque uma pessoa em si, eu estaria vendendo a minha hora, e isso eu já faço do meu emprego, mas se eu conseguisse resolver para 5, para 10, para 20 pessoas, talvez eu conseguisse resolver para 100. E isso através da internet com um infoproduto. Então fui tateando desse lado e eu vi assim, eu não consigo resolver o problema de todo mundo, mas eu consigo ensinar alguma habilidade para algumas pessoas para que elas gerem alguma renda extra no momento de crise. Uhum. E eu comecei a falar, caramba, acho que nisso eu consigo ajudar, nisso eu consigo gerar valor e talvez eu seja remunerado de uma maneira diferente do meu salário. E eu fui fazendo esse teste. E aí mais alguns dias passaram, eu falei, liguei para minha mãe e falei, mãe, tô estudando algumas coisas diferentes, você topa fazer um experimento? Ela, topo. Aí o que eu fiz? A minha mãe sempre foi apaixonada por confeitaria, né? Cupcake, brigadeiro, doces, ela adorava cozinhar pra gente. Eu falei assim, mãe, você acha que as pessoas fazendo brigadeiro conseguiriam ter uma renda extra, de qualquer que seja, de R$1.000 a R$2.000, que ajudassem elas a passar mais um mês ou dar um respiro para a família? Ela, com certeza, eu já até vejo pessoas fazendo isso. Eu falei, legal, vamos montar um e-book que ensina talvez as receitas mais lucrativas e também ensine ela a fazer uma abordagem de vendas diferenciadas para que elas consigam ter R$1.000 e R$2.000 por mês. E aí é a nossa forma de ajudar quem está com problema de dinheiro, ter uma renda extra. E aí a gente precisa só cobrar um preço acessível de 40, de 50, de 60 reais para gerar esse valor e trocar valor com as pessoas. Só que tem uma coisa, essa coisa tem que funcionar, porque senão não existe troca de valor. A gente vai vender um, vai vender dois, vai ter reembolso e a gente acabou perdendo dinheiro. Então tem que ser genuíno. Você consegue ajudar pessoas a terem uma renda extra com brigadeiro? Consigo. Eu falei, bom, então eu vou viajar aí, pegamos uma semana inteira, fotografamos com o celular mesmo a criação das receitas, escrevemos, fizemos uma página de venda simples e na época eu estava aprendendo também a como fazer anúncios e tudo mais, mas enfim, eu consegui rodar esse experimento. E o legal é que desde o primeiro dia, Regis, por estar resolvendo um problema real, na hora certa e com um produto que realmente ajudava as pessoas, não foi difícil vender quando essa oferta estava na frente das pessoas com a dor real. Aí tem uma lição importante, hein? Quando você fala, você tem um produto que resolve uma dor real na frente das pessoas, o que me vem na cabeça é, uma das formas mais simples de começar olhando a sua história até aqui, é você ter a antena muito ligada para problemas óbvios do mercado ou das pessoas que não são muito óbvios quando você não tá com essa mente treinada para esse lugar de ser um resolvedor de problema, né? Porque é mais fácil do que você entrar num nicho ou copiar alguém porque você acha que aquele cara tá dando certo, aquela pessoa tá dando certo, é você simplesmente ver um problema e colocar no meio dela um pedágio, alguma coisa que resolva aquele problema, né? Sim. Então, assim, ao invés de você buscar gerar demanda o tempo inteiro e se esforçar muito pra isso, basta identificar um problema e simplesmente, cara, aproveitar aquele tráfego, aproveitar as pessoas já estão pedindo por aquilo, né? Exato. Só que como que você descobre que as pessoas estão pedindo por aquilo? Porque elas não expressam, né? Eu quero fazer brigadeiro gourmet para vender, né? Elas querem, talvez, ganhar uma renda a mais, elas querem complementar a renda, né? É muito mais por esse lugar, pelo final, e o brigadeiro virou meio, né? Foi isso que você fez. Legal, é muito relevante a gente falar sobre isso, porque na prática, Regis, eu sabia assim que eu conseguia, eu não sabia que eu conseguia ensinar as pessoas a fazer brigadeiro gourmet. Isso não passava, não era uma expertise minha. Mas eu tinha certeza que eu poderia ajudar um grupo de pessoas a ganharem R$2.000 a mais por mês. Perfeito. De renda. E era isso que eu gostaria de ajudar. Por acaso, eu tinha alguém do meu lado, que era minha mãe, que ensinou o brigadeiro.
Poderia ser outra pessoa que ensinasse, sei lá, a dar manutenção em computadores. Uhum. Não importa o mecanismo que eu vou entregar isso, mas eu queria ajudar as pessoas nesse problema que eu tinha O produto é o identificado. mecanismo, né? Ele, É a ele tem mais forma. a ver com o final que você quer gerar do que com o mecanismo. Se as pessoas querem ganhar dinheiro, pode ser o brigadeiro ou pode ser manutenção de computadores, como você Exato, falou, né? é o mesmo. A motivação é a mesma. Então, partindo desse princípio, várias pessoas que nem gostavam de confeitaria e muito menos sabiam cozinhar, falaram assim, eu topo, porque é fácil aprender a fazer isso e realmente eu preciso de uma renda extra. Eu realmente quero um bujão de gás a mais no final do mês, porque eu estou dependendo disso. Então a curva dessas pessoas aprenderem uma nova habilidade era baixa conforme o benefício, né, proposto. Uhum. Então eu aprendi muito sobre isso. Esse é um aprendizado que, na verdade, eu levei para todos os negócios que eu queria em seguida, que é, eu não posso me dar ao luxo de tentar criar uma demanda com o meu produto. Perfeito, isso é Eu tenho que forte. perceber uma demanda real, que as pessoas já têm, e criar um mecanismo que ajude elas a andar um pouco mais. E muitas vezes não é nem resolver o problema, é progredir rumo à solução do problema. Então, em Isso nenhum dá corte, hein? momento, em nenhum Isso dá momento, corte. o brigadeiro pode garantir que ela vai ter uma Uhum. renda. Senão, realmente, eu ia vender dinheiro. Uhum. Mas eu dei uma esperança que tem uma skill que, se ela aprender bem e tiver disposta a aplicar, pagar o preço, tem provas de pessoas que já fizeram e geraram uma renda do que ela está esperando. Então é muito sobre observação do ser humano, né? Como o que ele está querendo, para onde ele está querendo ir. Qual, nessa jornada, nesse trabalho, nessa tarefa, quais são os desafios que esse grupo de pessoas está enfrentando e como eu posso ajudar esse grupo de pessoas. Então, quando a gente descobriu esse e-book, né, que a gente chamou de Brigadeiro Gourmet Lucrativo, a gente não estava mirando em ensinar a melhor técnica de confeitaria. A gente estava ensinando a melhor técnica de criar brigadeiro gourmet suficiente para que você tenha uma renda extra. Existem outros cursos de brigadeiro melhores? Com certeza existem. Mas os que têm a linha tênue entre esse é bom o suficiente para você ter uma renda e eu te ensino a vender, provavelmente esse era o melhor. Uhum. Então foi esse aprendizado, né? De observar quais são as dores de agora que eu posso fazer a minha parte pequena em um nicho, um micro nicho, e tá tudo certo eu começar por ali, né? Então, um segundo aprendizado talvez seja sobre realmente um super nicho que a gente chama. Uhum. Renda extra, nesse caso que era o produto, é um nicho muito grande. E você pode resolver de diversas formas. Igual a gente vê um monte de produto, desde investimentos a brigadeiro. Escolhe um que realmente você gere valor. Eu tenho certeza absoluta que a minha mãe tinha interesse de resolver o problema do cliente dela. Então, ela era especialista. Eu só estava ali como um mecanismo de marketing. Então, genuinamente, ela se importava com a transformação das mulheres, né, que era a audiência principal dela. E esse é outro ponto. Outros produtos que mais tarde eu acabei tentando criar somente pela oportunidade de lançar um produto em um nicho que estava aquecido, entre aspas, mas eu não tinha interesse genuíno do resultado, flopou, deu água. Mas por quê? Porque eu não perseverei, porque eu não tinha interesse genuíno de melhorar aquele produto, de melhorar aquela oferta. E muitas vezes não é nem sobre o produto, sobre o nicho, né? Então as pessoas às vezes falam, cara, tal nicho tá saturado. A maioria dos nichos, eles dificilmente saturam, porque a maioria dos produtos são sobre resolver problemas que todo mundo tem. Mas isso que você falou é um fator crucial se o negócio vai dar certo ou não, né? Qual que é o interesse que você tem em resolver aquele problema, né? Exato. Se você tá no lugar de coprodutor, talvez como você tava nesse caso com a sua mãe, obviamente você precisava de alguém muito interessado em genuinamente resolver um problema. Porque se fosse você tentando resolver o problema, se você estivesse fazendo o curso de brigadeiro gourmet, por exemplo, você não ia Sim. sustentar 2 meses fazendo isso, né? Não, imagina o Não suporte. tem como. Quando uma aluna perguntasse, Exato. nossa, mas eu não tenho o leite condensado X. Uhum. Como o interesse de achar uma solução para esse aluno? É Exatamente. zero. Mas Perfeito. ela tinha todo o interesse, né? Então, assim, eu acho que com o tempo, os players que realmente dão certo, os produtos que dão certo, são os que genuinamente geram valor. Não são aqueles que têm um hack de marketing, uma copy perfeita e no final eles não resolvem o problema. Esses produtos são fogo de palha e muitas vezes você dá até prejuízo.
Mas se você genuinamente quer resolver esse pedaço desse problema e mesmo assim começou sem dar lucro, se você continuar interessado no problema, você vai achar o produto. Isso foi um aprendizado também que eu tive. Tem uma parte que a gente começou a vender o e-book, né? Na época era um e-book. E aí a gente falou, caramba, dá para ajudar mais, porque tem gente que não gosta de ler e-book, gosta de ver vídeo. Então a coprodutora, que era a minha mãe especialista, ela já falou, cara, eu quero gravar um vídeo, eu quero criar um evento presencial, eu quero falar com essas pessoas, eu quero entender. Então assim, olha o interesse em resolver o problema e ajudar. Uhum. E eu era parte da ferramenta de marketing. Mas se não tivesse essa liga, provavelmente não teria dado certo. Numa dessa, se ela não genuinamente quisesse resolver esse problema da audiência dela, ela não ia nem ter interesse em gravar um vídeo pra resolver Exato. isso, né? Ela ia rapidamente ia perder a vontade, não ia conseguir sustentar, né? E aí, né, quando você criou o e-book, depois você foi pro vídeo, isso me lembrou de um tipo de problema que, enfim, a gente olha, vê centenas e centenas de milhares de pessoas que se cadastram na plataforma na intenção de começar esse jogo. Mas muitas nem começam, né? Nem cadastram um produto, nem tenta, mas de alguma maneira foi impactado por algum influenciador do mercado, alguma coisa assim, e resolveu descobrir o que é. Mas eu percebo que uma das principais dificuldades é quando a pessoa esbarra no formato, na ferramenta. Ela esbarra muito no como, né? Então, quantas pessoas como a sua mãe, né, tem algo a ensinar, todo mundo tem algo a ensinar, tem alguma coisa clara que poderia fazer, Uhum. mas trava na hora de criar o produto, trava na hora de estruturar, de configurar o tráfego, esse tipo de coisa. Olhando pra isso, o que você considera que é o essencial pra quem tá começando e, cara, não trava na forma, né? Então, vamos pegar um exemplo. Às vezes o cara, ele acha que não tem tanta aptidão pra gravar vídeos, fazer um curso gravado, né? Pô, será que vale a pena começar num PDF que seja, né? Começar num e-book, ou começar fazendo uma mentoria que ele não precisa gravar, faz mais entrega ao vivo, né? Ao vivo. Enfim, até no formato de venda. Qual que é o formato de venda que você considera mais simples pra quem tá começando, né? Você tem alguma ideia sobre isso? Porque com certeza tem muita gente ouvindo a gente que tá literalmente começando ou pensando em começar. Só que por pensar, putz, eu tenho que criar uma página de venda, a pessoa já trava, Uhum. né? Ela já não se dá nem ao direito de tentar. O que você acha que é essencial, né? Que não tem erro, se a pessoa for por ali, ela não vai ter dificuldade técnica e vai conseguir validar o produto, a oferta, começar a jogar o jogo aí. Legal. Eu acho que o formato ele tem que ser o menor esforço possível para o produtor. Então, por exemplo, tem gente que o menor esforço possível é gravar um vídeo, por incrível que pareça, porque a pessoa Boa. já gosta. Todo dia ela grava um vídeo para a família, para os filhos. Tem gente que passa o dia escrevendo. E isso é o menos esforço para ela, escrever. Tem gente que é com podcast, tem gente que é com reunião presencial. Então, eu acho que o meu aprendizado, Regis, é assim, depende de quem está entregando o conteúdo. Porque pode ser que para um, ao vivo, seja o mais fácil. Ele não quer a pressão da câmera, mas se você botar 40 pessoas numa sala, ele vai entregar e vai gostar. Tem gente que, se você der um dia para ele vai escrever e documentar um e-book inteiro, um Google Docs. Tem gente que com vídeo. Então, para começar, realmente, a pergunta que eu me faço é, para mim, qual é o cenário, o caminho com menos atrito para eu entregar esse valor para esse grupo de pessoas? Para eu desbloquear um pedaço dessa jornada deles. E aí, depois que eu me asseguro do que eu escolhi, eu também faço um check falando, esse grupo de pessoas tem acesso a esse mecanismo, né? Porque vamos supor, Boa, isso é se eu falo que a poderoso. minha principal forma de entrega é ao vivo, mas eu moro em São Paulo, talvez eu vou reduzir a minha abrangência muito com o potencial que eu tenho da minha mensagem. Então eu posso fazer um trade-off, que é, eu vou me esforçar para fazer ao vivo enquanto alguém grava, e aí eu faço o melhor dos dois mundos. Para mim, que é o ao vivo, mas tem alguém gravando que vai transformar em um vídeo para eu poder escalar isso. Mas mesmo pensando assim, antes de escala, antes de tudo, se a gente tem o check de que você está interessado em resolver esse problema, né, que é um check importante, não é interessado em criar o produto, tira o produto da frente. Tenha claro o problema que você está apaixonado em resolver para um grupo de pessoas. Se você já tem 1 ano que você fica estudando sobre esse problema, você sabe esse problema tão quanto as pessoas que estão
passando ali por ele todos os dias, você já tem um check. Fica fácil você falar assim, caramba, eu vou fazer o meu MVP, né? O mínimo viável para entregar valor para o mínimo grupo de pessoas, que é 2, 3, 5 pessoas. E aí você começou a monetizar o seu conhecimento. Perfeito. Eu acho que se a gente tem uma proposta clara de troca de valor, que é, eu entendo a sua dor e eu consigo te ajudar através desse produto, desse conhecimento, e isso custa tanto no valor de dinheiros, né? Que a minha troca com você é dinheiros. Se você sabe montar um argumento que fique justo essa troca, você já tem um produto validado, né? E que está gerando clientes. Depois eu me pergunto, qual é o formato de escala? E aí é diferente. Talvez você precise sair um pouco mais da sua zona de conforto. Talvez você precise ir para um estúdio, igual a gente está aqui no dos Cast, né? Mas é um cenário de escala. Para começar, é tão simples quanto um link de um Google Docs. Que foi assim que o Brigadeiro começou. Adão, você fez um e-book com layout profissional e tudo mais, mas isso já tinha vendido mais de 100 mil reais. Caraca. Quando a gente vendeu os primeiros 10 mil reais, R$1.000, era um Google Docs que gerava valor. Ensinava as pessoas, tinha as receitas, tinha um módulo de vendas. Então não era sobre o formato, mas era sobre a entrega, né, do conteúdo. Perfeito. Cara, se a gente fosse listar aqui para quem tá começando, algumas coisas que são muito relevantes de a gente transmitir com o conhecimento que a gente tem do mercado e através de uma dica simples a gente destravasse esse lugar, né? Então, eu acho que sobre o formato, que eu sei que trava muita gente, a gente já falou bem, né? O que mais que a gente poderia colocar aqui? Talvez precificação, né? Como que eu precifico? Como na sua visão? Como que você coloca o preço, né? Então, você dá o preço com base nos concorrentes do seu nicho, você dá o preço com base na complexidade da entrega, né? Como que você precifica? Eu acho que esse é um tema que trava muita gente também. Sim. Só fechando o gancho para a gente ir para a precificação, eu vejo que um dos obstáculos, Reis, até das pessoas que vão na Edu, se cadastram na plataforma e acabam não querendo nada, é que é muito fácil você botar coisas como qual é o preço, qual é o formato, como um empecilho de você realmente ir pro campo e experimentar, dar a sua cara pro mundo, né? E falar assim, estou aqui vendendo o meu conhecimento, a minha experiência. Porque ninguém quer sair desse lugar de quentinho de trás. Ah, não, quero automático. Não vou botar minha cara. Exato. Vou criar algo que se vende. Não existe isso no longo prazo. Isso não é sustentável. Vender sem aparecer. Exato. Eu acho que tudo isso a gente vai botando obstáculos para, na verdade, a gente não ir para o lugar de realmente se expor, de falar, cara, eu estou aqui vendendo essa caneca. E ter a chance de você me falar assim, cara, isso é inútil. Eu não tô com sede, nem existe sede. É a nossa própria inconsciente boicotando a gente mesmo, né? Exato. Então, assim, um alerta muito grande é, se você tá há mais de um mês pensando no seu preço, no seu formato, em todos esses pormenores que te impedem de chegar no cliente real e propor algo de solucionar, você tá perdendo muito tempo. Talvez você descubra isso em um ano, né? E perdeu o time, perdeu o cliente, perdeu a oportunidade, perdeu a motivação. Então isso tudo eu vejo como perfeccionismos desnecessários para você começar. Perfeito. Talvez daqui a um ano você precise desse arcabouço de coisa de melhoria. Mas para começar, você tem que se acostumar a jogar esse jogo. É igual eu falei, muita gente pensando em faturar milhões não consegue faturar R$1. Porque elas sempre botam as barreiras em cima. Eu preciso disso, eu preciso desse curso de copy, eu preciso saber design, eu preciso aprender Canvas, eu preciso. E na prática, você não falou com um cliente e botou a sua oferta em check para você descobrir se você está gerando valor ou não. Até mesmo em relação a métodos, né? Então a pessoa compra diversos cursos ensinando diferentes metodologias com diferentes verdades sobre como vender e não sai do lugar nunca, né? Exato. E olhando todos esses produtos digitais que ensinam a vender online e tudo mais, o que eu posso afirmar para todo mundo, galera, é que todos eles funcionam e Sim. todos eles também não funcionam. Na verdade, não existe a verdade em relação a qual é o melhor método que... Pra quem? Pra quem, né? E pra quê? Exato. Então, vamos pegar coisas como... que sempre foram verdades no digital e a gente hoje tá vendo, cara, o contrário disso. Sei lá, no início do digital, né? Quando eu entrei também nesse mercado há 7, 8 anos atrás, as pessoas nunca falavam sobre, sei lá, branding, né? Pra que eu vou fazer publicidade e branding, sendo que é coisa do passado, né? Hoje,
a gente enxerga boa parte dos players que estão num jogo mais de longo prazo investindo em branding, por exemplo, né? Inclusive aqueles que falavam que isso não servia pra nada, né? Esse é um exemplo do tipo de coisa que, cara, prova que não existe verdade, né? Existe o seu cliente, existe o melhor canal de comunicação com o seu cliente e existe o que o Dan falou, que é resolver um problema. Então, pra quem tá começando, não espera o melhor método de venda, não Sim. espera a melhor estratégia, o melhor formato, o melhor preço. Escolhe um problema. Muitas vezes é melhor você escolher um cliente próximo de você ou alguém que tem esse problema próximo de você, né, do seu próprio ecossistema, rede de amigos, enfim, quem quer que seja, e propor resolver esse problema dessa pessoa. Exato. Talvez daí nasça uma prova social que valida Boa. a sua oferta, valida o seu negócio, para aí sim você começar a pensar em estruturações um pouco mais complexas, né? Total. Quando a gente pensa de gerar valor, né, é uma coisa muito abstrata. Gera valor, não gera valor. Na prática, é o que você falou. Eu ajudei uma pessoa a resolver o que eu me propus a resolver. Isso é gerar valor. A internet é gerar valor em escala. Perfeito. Ela não te ajuda a gerar ou não gerar valor. Ela te ajuda a gerar mais valor para mais pessoas. Se você não consegue gerar valor para uma pessoa no offline, para que você vai pensar em escala, né? E se você não experimentou, se você não tem interesse genuíno de passar 1 hora com o cara, entendendo a dor dele, então não tem business, não tem troca. É muito arriscado você esperar só que o hack de marketing vá funcionar por mais de uma semana, por mais de um mês, por mais de 3 meses. Então, eu rapidamente aprendi isso, e errando muito. Igual eu falei, eu fiz vários outros produtos no qual eu entendia pouco, mas estava vendo muitas pessoas fazerem, e rapidamente eu desisti, porque eu não tinha interesse em me aprofundar na oferta, me aprofundar na copy, me aprofundar na solução. Então, o que eu aprendi? Foco no que realmente eu tenho acesso a resolver. Se eu não tenho acesso e eu domino marketing, traz uma pessoa, traz um coprodutor para ser esse braço de interesse genuíno na resolução do problema. E aí esse combo te ajuda a desbloquear essas partes. Mas indo por preço, é igual eu falei, o meu principal interesse é em saber se gera valor. Se eu consigo ajudar de verdade através daquele produto, daquele método, daquele e-book, daquele vídeo. Se eu começo a ter feedbacks de pessoa, gerou valor, que legal, faz mais, quero te seguir, quero outras coisas, onde eu te encontro, você começa a ganhar confiança. E a confiança vai ditando a sua capacidade de botar preço. Porque o mesmo e-book que eu posso botar R$10, eu posso botar R$1.000. Depende da confiança que eu tenho na minha entrega. Então, para começar, no caso do Brigadeiro, eu comecei com um valor que na época eu achava acessível e baixo, que era R$40, R$47. E à medida que eu falei assim, caramba, tá gerando valor, as pessoas estão comprando, e algumas pessoas falando, nossa, tá legal o preço e tal. Eu fiz pequenos ajustes, porque à medida que meu custo ia subindo, né, eu fui 57 até 67 foi o máximo. Mas assim, qual era o preço certo? Eu não sei. Para mim era justo receber aquilo e o mercado estava aceitando pagar aquilo. De novo, preço tá 100% associado a valor. Exato. Né? Qual que é o valor que você troca? Qual que é o valor que as pessoas estão dispostas a pagar, né? Às vezes, esse mesmo e-book de brigadeiro gourmet lucrativo que você fez, talvez fez com que uma pessoa tenha pago R$60 nesse e-book, mas conseguiu gerar uma renda de R$100.000, né? Sim. Talvez ela tivesse comprado, sabendo disso depois, esse e-book por mais, sei lá, R$1.000 ao invés de R$67, né? Sim. Então, assim, é condizente com a percepção de valor. Então, é normal que quem esteja começando comece por algo com uma precificação menor, como Exato. o seu e-book, porque não tem essa confiança ainda de transformação, né? Sim. Não tem tanta prova social. E conforme a coisa vai evoluindo, esse mesmo produto, né? Esse mesmo formato, esse mesmo produto, ele vai sendo testado, subindo o preço, porque ele vai comprovando a entrega de valor de diversas formas, né? Sim. Entre o lugar de prova social e tudo mais. Então, eu também acho que é o tipo de coisa que não tem que estar na pauta da pira, né? Você não tem que perder o sono falando, Exato. cara, eu não sei se eu lanço a esse preço ou ao outro. Cara, escolhe um preço E começa. né? Exato. Se for muito, alguém vai falar. Se for pouco, a Você vai audiência perceber. também fala. A audiência Sim. fala, cara, você poderia cobrar o dobro disso, né? Aí você vai, cobre e valida. Sim, e eu vejo muito assim, principalmente quem tá começando. Eu me vi assim, num dilema, fala, cara, eu acredito que isso funciona ou não. Eu pagaria R$1.000 para ter certeza que aquilo funciona. Então eu te pergunto, se você lança algo a R$10
e você tem 100 clientes e isso te ajuda a sair do lugar que você está hoje, talvez um emprego ruim, algo que você está infeliz, e te bota numa trilha de que, caramba, isso é real, eu consigo ganhar dinheiro através do meu conteúdo da internet ou de outras coisas, eu pagaria R$1.000 para aprender isso. Então não é sobre a precificação estar certa ou errada. Eu acredito que eu consigo fazer isso, ganho confiança. E aí eu consigo mais 3 meses, mais 6 meses, gastar minha energia de qualidade. Perfeito. Daqui a pouco, naturalmente, você vai estar criando produtos de 100, de 500, de 1.000, de 2.000. Mas é uma jornada. É igual eu falei, pensando em faturar milhões, não conseguiu faturar R$1. Perfeito. Foca Ótima em frase. faturar pouco e te convencer de que você tem capacidade de seguir naquilo mais 1 mês, mais 2 meses. E vai tateando, né? Não é tudo ou nada. Eu não acredito nisso. Do tudo ou nada, é 8 ou 80. Não. Tá trabalhando no seu emprego normal, tá empreendendo de um jeito 100% offline, 10% direciona para cá, 20% vai ganhando confiança. Faturou R$1, faturou R$10, 30%. Daqui a pouco você vai poder escolher se você tá full digital ou híbrido. E aí é com você, é a sua jornada. E é muito comum, né? A gente ouvir grandes players falarem. Um dos maiores marcos que eu tive na minha vida foi o primeiro real. A primeira venda através do digital, né? Às vezes o cara já faturou R$10 milhões, mas ele lembra daquela primeira venda porque foi aquilo que mostrou que era real, que era possível. E aí toda a história começou, né? Cara, sobre estratégia. Então, pensei no produto, né? Descobri um formato que eu me sinto mais confortável, né? Seja gravado, seja ao vivo, seja como for, né? Tô entregando esse produto, executando, cara, tô cobrando, validando meu preço, meu valor. Mas tem o lugar da estratégia também, né? Porque quando a galera olha as fórmulas que existem, né? Então, faço lançamento, faço perpétuo, faço via Instagram, via WhatsApp, o que eu faço, né? Existe alguma percepção do que é mais simples para alguém começar a validar na sua visão? Ou não? É seguir uma e executar? Legal, boa pergunta. Eu tenho uma opinião que é: quanto menos coisas eu preciso para fazer, estar frente a frente com o cliente, mais rápido eu valido. Então, vou dar um exemplo. Se você precisa criar uma página de vendas, fazer uma copy, escrever, mandar para o designer, ou você ter que entender como faz uma página no WordPress, é um obstáculo a mais. Se você tem que criar um anúncio para atrair a atenção de pessoas, né, você tem que aprender qual persuasão você vai fazer, é um obstáculo a mais. Então, se a gente pudesse eliminar tudo, né, e estar de frente a frente com o cliente, no digital eu vejo muito quando o formato de webinário, de aula ao vivo, né? Então, eu acho que o mínimo possível é você botar pessoas no ambiente online, num Zoom, no Meet, no Google, no Instagram, numa live, prender a atenção das pessoas durante um momento, explicar o que você está fazendo ali, a mensagem, e fazer uma oferta. Eu acho que não tem mecanismo mais simples do que isso, com tanto força de marketing, né, persuasão embutida ao mesmo tempo, que é um grupo ali junto, com momento, com escassez, com atenção, e você tendo a oportunidade de explicar o seu ponto de vista, conhecer, falar a sua história, falar a oferta, falar o produto, mostrar, matar a objeção e fazer um pitch com o link do Checkout Deduz. Então, assim, o formato de entregar através de uma aula online gratuita, para mim, é o imbatível para começar. Eu também acho. Concordo, porque toda metodologia que torna complexo esse start, normalmente é o que faz a pessoa procrastinar, né? Exato. E se a pessoa tem a intenção de validar o produto, a oferta, nada melhor do que o cliente face a face, dando feedback direto, né? Em relação ao que ele tá colocando, ao que ele tá vendendo e dando as caras, né? Sim, e tem aquela coisa. Quando você olha isso, parece que tá indo muito rápido. E aí você vê a objeção real, que é você tá com medo, você tá inseguro. E aí isso que é legal a gente mostrar. Porque não é sobre eu não sei copy. É sobre eu não quero aparecer. Eu não tenho uma solução boa o suficiente. Eu não gero valor suficiente. Síndrome do impostor. Então tudo isso vem à flora quando você vê que é simples. Você faz uma parceria com uma conta que tem 1.000 seguidores, com 500 seguidores, e fala, cara, me ajuda a jogar pessoas numa live com 30 pessoas e eu vou tentar fazer uma oferta, ajudar elas. É fácil fazer isso. E é acessível para todo mundo, mas parece que a gente começa a botar obstáculo que vou ficar vulnerável, será que eu tô preparado? E aí são essas as dores de quem tá começando que realmente são os vilões. Cara, e é muito também sobre o cliente, né? Porque se a gente tá olhando só pra fora, né? Só pros, enfim, pra
pra quem tá nos palcos, a gente tem pouca percepção em relação aos bastidores de quem... que levaram esse cara que tá no palco a estar com aquele resultado e tudo mais. E a gente esquece principalmente do cliente nessa jornada, porque é muito pouco sobre o Instagram é meu melhor canal, o WhatsApp, o Zoom e tudo mais, mas é onde o cliente, cara, está, né? Sim, Se seu cliente tá, às vezes, no seu bairro, cara, começa no seu bairro, né? exato. Se seu cliente, quantos clientes nós temos que fazem eventos presenciais locais, né? Às vezes até gratuitos, só para trazer pessoas ali, fazer um pitch, aí, né, coloca o checkout da Eduz, faz toda a entrega pela Eduz, mas através de um evento presencial, né? Então, as pessoas que entendem isso, elas entendem que é muito mais sobre o cliente, né? E não sobre dar Ctrl+C, Ctrl+V em estratégias Sim. que outras pessoas estão fazendo, porque parece que elas estão dando certo, né? Eu acho que esse é um dos princípios que, pra mim, independente do tamanho do negócio digital, não vai mudar, né? É sobre o cliente, é sobre a transformação dele. E aí tem até um ponto aqui, cara. O que pra quem tá começando, é importante a gente dizer que o digital não aceita, cara. Por exemplo, pra mim, uma das coisas que o digital não aceita mais é essa falta de autenticidade em relação à condição que você tem de transformar, de gerar valor pro seu cliente, né? Então, as pessoas que estão vendendo produtos, fazendo estratégias só pelo viés do dinheiro e não da transformação, pra mim o digital não aceita. Esse cara não dura, né? E a gente tem dado, a gente tem estatística na Eduz que mostra que esse perfil de produtor, ele não prospera, né? Sim. Primeiro porque ele não tem a vontade, como a gente falou no início, ele não tem o desejo genuíno de fazer aquela persona, aquele cliente dele se transformar. E depois que a audiência percebe quando não é autêntico, né? Sim. Então, esse é um dos exemplos. O que mais que você acha que hoje o digital não aceita, né? Talvez até aceitava quando você começou, quando o digital começou no Brasil, mas hoje já tá meio saturadão, ou enfim, já não tá mais fazendo sentido pro momento atual do negócio. Cara, difícil, hein, essa pergunta. Mas pegando esse gancho da tua resposta, eu acho que o mercado ele amadureceu, né? Lá em 2015, talvez quando o Dan criou o e-book de brigadeiro, tinha pouca gente tentando ajudar as pessoas a terem uma renda extra. E o brigadeiro, como e-book, como o Google Docs, talvez fosse uma das melhores soluções naquela época. Se eu fosse fazer isso hoje, vamos supor que tivesse uma crise hoje, né? No Brasil, falar assim, não, vou ajudar de novo as pessoas. Talvez repetir aquilo não funcione mais, porque tem mais players no mercado, tem mais gente interessada em resolver esse problema de uma forma mais sofisticada. Tem gente que aceita pagar para as pessoas estarem numa live com ela antes de fazer uma oferta. Tem gente que precisa pagar o tráfego antes de fazer um pitch. Então hoje já tem tanta gente de qualidade no digital resolvendo muitos problemas que antes não tinha ninguém, que essa régua subiu. É o que você falou. Não dá mais para você prometer um barco furado. Que as pessoas já viram que tem um iate, eu tenho um navio, prometendo a mesma coisa pelo mesmo preço, por mais barato, um pouco mais caro. A competição aumentou. Então a qualidade tende a aumentar. E é bom para o cliente, né? A competição. Perfeito. Então a gente tem que... eu acho que respondendo a pergunta, antes a gente via muito infoprodutor, expert surgindo em um mercado muito grande, uma indústria quase. E era natural, porque não tinha ninguém no digital falando daquilo. Hoje, o mercado não aceita mais você começar tentando dominar o mercado. Você tem que começar com um nano-nicho, um micro-nicho. Então, Dan, mas eu sou especialista em arquitetura, eu sei tudo de arquitetura, mas, cara, tem 400 pessoas há 5 anos falando sobre arquitetura, sobre um nicho, construção de casas de alto luxo, não sei o que lá. Você não pode se dar... O mercado não permite mais você começar se posicionando no todo. Não tem mais isso. Agora já tem muito fatiado, tem muito específico. Qual é o nanomercado, o micronicho que você vai começar? Dan, mas eu sei tudo. Eu sei que você sabe tudo, mas escolhe um para você ser o primeiro. Ah, não, ninguém tá falando, ou minha especialidade é arquitetura de casas de alto luxo, de até 3 quartos, focado no Rio de Janeiro, porque o clima é diferente. Sei lá. É um micronicho. Seja o primeiro. Comece, se posicione. Você é o especialista nisso. Quando você tiver 1 ano, 2 anos, sei lá quanto tempo, quanta audiência de escala, você pode se dar ao luxo e falar, agora eu vou falar também para São Paulo. Agora eu vou falar também para outros tipos de casa. Então, eu acho que minha resposta é o mercado não aceita mais você começar se posicionando como o grandão. Você tem que ser humilde
começar gerando valor para uma audiência específica, e aí você vai aos poucos, veste as sandálias da humildade e vai crescendo, né, de dentro para fora, vamos dizer assim. Perfeito. Isso tem muito a ver com a jornada que a gente vai criando pro cliente, né? Se você... Vamos pegar o exemplo do Brigadeiro Gourmet de novo. Se você olhar hoje as mulheres que iniciaram a jornada lá em 2014 com você, se você continuasse com esse business, muito provavelmente você já teria um ecossistema, uma jornada de vários outros produtos e, consequentemente, aberto muito mais mercado a partir daquele início de jornada, né? Imagine você vendendo simplesmente um e-book sobre renda extra versus você vender um e-book de renda extra com Brigadeiro Gourmet. Sim, Você você virou líder de uma nova categoria que você criou, exato. né? E você não virou simplesmente mais um no meio de um mar vermelho, né? Eu acho Sem que é assim que você diferencial. cria. Exato. Exato. Eu acho que o nicho é uma das coisas mais poderosas. Esses dias eu esqueci o nome do produtor, mas a gente tava dando uma olhada, eu achei incrível, né? Ele tem um produto que ajuda pessoas idosas a mexerem no celular. Olha, É incrível, cara. Tipo assim, só que quem compra o produto dele? O filho das pessoas idosas. Não tem paciência, não tem tempo de ajudar o pai e a mãe que é idoso a entrar no WhatsApp, a entrar no YouTube, né? A lidar com um iPhone, por exemplo. Cara, eu achei isso genial. É muito autêntico e faz muito sentido, né? Para pra pensar a quantidade de pessoas que têm pais idosos, que tem problema, que não sabe mexer no WhatsApp, no celular. e mora É longe. genuíno, cara. É um problema muito real, né? E é muito específico. E só esse produto, se eu não me engano, já tá virando green na Eduz, por exemplo. Olha que louco, né? Então, isso é autêntico, isso é genuíno, isso de fato resolve um problema. Específico. Né? Específico, né? Imagina se ele estivesse vendendo um produto sobre como mexer em celular. Tudo, né? É. Agora, cara, eu ensino idosos, pessoas da terceira idade com dificuldade com celular, tecnologia, né? E o meu Exato. foco de persona, de buyer persona, a persona que compra, é o filho dessas pessoas, né? Cara, isso eu achei genial. Tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui e o poder do nano nicho. Exato. Né? Pra quem tá começando, isso eu acho que é uma das principais dicas, cara. Porque até no subconsciente, a gente sai daquela autossabotagem de se comparar sempre com pessoas gigantescas. Sim. Né? Porque é o que acontece. Quando você vai pra... Eu vi uma frase do Ricardo Jordão numa palestra, né? Ele falou assim, se você está no nicho de marketing digital, seu concorrente é o Google. Se você está no nicho de resolver problemas, seu concorrente é Jesus Cristo. Eu falei, caraca, concorrência pesada, né? Porque não é ajudar pessoas, né? Ajudar pessoas a fazer o quê? E quais são essas pessoas? Quem são essas pessoas? E por que não essas pessoas? Exato. E por que não essas outras pessoas? Senão é muito genérico, né? E aí não funciona. Eu acho que isso é um dos principais pontos para quem tá começando. E faz total sentido. E facilita, mesmo. né? Até... igual a gente falou, hoje o mercado já amadureceu. Então, provavelmente, vamos supor que antes tinham 100 nichos muito bons e não tinha ninguém. Então, qualquer um que surgisse, dominava o nicho inteiro. Exatamente. Hoje já tem 1000 em cada um. Então, o que você tem que fazer? Ser específico. A pessoa que já está no mercado, ela já tem tempo, já tem audiência, ela chegou primeiro. Então, você tem que fazer o seguinte, seja específico, seja mais relevante para um grupo menor de pessoas. E lidere esse grupo. Gere valor para esse grupo. Resolva o problema específico para eles. E aí você vai ser o primeiro nesse grupo. E talvez você consiga expandir o seu mercado daqui a um tempo. E tá tudo certo. Perfeito. Acho que é o que você falou. Não comparar e não tentar competir com quem já tá no mercado. Quem tá, já deu passo há um tempo atrás. Exatamente. O palco dele, né? Você não viu os bastidores. Então, assuma um micro nicho. Perfeito. Animal. Muito bom. Cara, você falou outra coisa também que eu acho que é muito forte pra quem tá desde o início, e com certeza se esse for um dos focos, no longo prazo, os juros compostos a favor desse produtor vai ser muito grande, que é comunidade e liderança, né? Então, quando esse expert, ele se coloca no lugar de líder de uma comunidade, a tendência é que esse efeito de posicionamento e de até facilidade de venda, né, é muito maior, né? Cada vez mais hoje eu vejo como um grande desafio do digital, né, já que a gente tá falando dessa linha, sobre o que o digital não aceita e tudo mais, são produtos simplesmente frios transacionais, né? Quando esse expert, ele entende que, cara, além de resolver uma dor específica,
se realmente eu tenho interesse genuíno nesse nicho, eu me torno líder dessa comunidade, a tendência é que, cara, ele cria uma nova categoria, né? Sim. Aí isso é baseado em comunidade, isso não é baseado simplesmente na estratégia de venda que ele usa, né? Todos os negócios hoje que a gente tem digitais de muito sucesso são porque os experts são líderes de comunidades e não porque eles são só bons de pitch. Sim. Ao começar, você já tiver esse drive, né, de geração de comunidade, né, de você declarar esse nicho, e comunidade não significa que você é o que faz tudo, né, é o que você lidera, é o que você organiza, é o que você prepara o ambiente para as pessoas se encontrarem, onde você coloca seus alunos para se encontrarem, pode ser no virtual, no offline. Você começa a gerar esse movimento das pessoas entre as pessoas, e isso é um ativo muito relevante no médio e longo prazo. Pode ser que isso seja o seu diferencial em algum momento, pode ser que seja a sua principal monetização, pode ser que seja o seu principal laboratório de novos produtos. Então, apesar de não ser um pré-requisito para começar, eu com certeza faria um exercício, né, de comunidade. Qual seria a comunidade se isso que eu estou fazendo der certo? Ou quando, né, não é nem o se, quando isso der certo. E já começar a sentir, né, esses movimentos que vai acontecer. Tem um exemplo legal, seguindo no exemplo do Brigadeiro, quando a gente bateu 30 mil alunas, que foi um marco bem interessante na época, né, 2015, tinha poucos produtos com tantos alunos, começaram a surgir muitos concorrentes. E é normal, né? As pessoas veem anúncio e tal, e acho que surgiu uns 5 concorrentes de Brigadeiro Gourmet, outros de Coxinha Gourmet, outros de... Aí o pessoal é criativo, né? Tentando ajudar, mas porque viram que tinha algo dando certo. O que foi legal? Eu já tinha 30 mil alunas. Então as pessoas viam os anúncios e falavam assim, Mel Oliveira, que é expert, nossa, estão ensinando também cupcake ou coxinha. Quando você vai criar esse curso pra gente? Olha que legal. Ela viu o anúncio de outra pessoa e foi na comunidade falar, eu quero que você crie, eu quero que a gente se beneficie disso. Porque era o poder de comunidade, conexão emocional com o expert, né? Porque ela tinha interesse em passar tempo com as alunas. Então isso é uma blindagem de um negócio, assim, que você não pode comprar isso com dinheiro. É só com energia, com tempo, com dedicação. Então, para iniciar qual é o nicho, o micronicho, que eu vou continuar, né, no longo prazo, ou que eu tenho interesse hoje em fazer um plano de futuro para aquilo, não só capturar uma oferta que está funcionando, ou um hack, eu acho que isso é muito caro para o seu tempo. Você tem que fazer uma investigação mais profunda. Talvez é trazer um expert, um coprodutor, que tenha capacidade, interesse de gerar um produto e potencialmente uma comunidade, né? Perfeito, perfeito. Isso volta para o lugar de geração de valor e foco no cliente que a gente falou lá atrás, né? Um dos grandes ativos. E eu acho que esse assunto de comunidade é tão forte que a gente tem que trazer um expert que tenha uma comunidade case pra gente falar só disso muito em breve, né? Porque cada vez mais isso é tendência entre quem tá começando e quem já também tem muito sucesso, como eu falei, são grandes líderes de comunidade. Deixar isso aqui anotado pra gente se aprofundar. Spoiler. E trazer alguém que seja bala pra isso aqui, que tem vários hoje na Eduz, né? Sim. Boa. E aí, inaugurado o EduzCast? Inaugurado com louvor. A gente não fez o check-in, mas qual que é o seu check-out aqui? Legal. O check-out, como eu saio... Cara, eu saio energizado, otimista pra caramba, confiante que esse podcast, pelos convidados que eu já vi aqui na lista, vão gerar muito, muito, muito resultado, histórias, né? Algumas até engraçadas aí, mas que desbloqueiam pequenas tasks do nosso dia a dia, da nossa intenção, de quem tá querendo começar, de quem tá querendo escalar, de quem tá querendo performar mais, né? Ajudar mais pessoas. Então, meu check-out é muito otimista e energizado aí com os nossos papos de hoje. E você? Boa. Cara, meu check-out também é de muito otimismo. Tô muito feliz, né? Como eu falei no começo, a gente tava com esse projeto já há bastante tempo no papel, né? Agora a gente tá acelerando, colocando isso aqui pra rodar. A gente sabe o impacto que esse tipo de projeto pode e vai gerar na nossa comunidade, até porque, como Eduz, a gente tem crenças e modelos mentais de como a gente pensa o mercado digital um pouco diferente, né? Na verdade, bem diferente do que a maioria do mercado digital hoje pratica. E eu acho que já tá na hora de a gente começar a fincar essa bandeira e começar a declarar
de forma mais ativa para o mercado através desse podcast e o que a gente está pensando. Então, tô otimista, tô muito feliz, né? Satisfeito com o nosso papo. Eu acho que isso aqui vai gerar ótimos frutos, né? E aí, pessoal, vocês fiquem ligados porque depois desse episódio, a gente já vai começar a liberar os episódios que a gente fez lá no Seven Summit, né? A gente gravou com vários experts, vários players, parceiros, clientes da Eduz, que já estão na jornada gerando resultado, já estão há bastante tempo no mercado digital, né? Que estiveram no palco do Seven Summit desse ano como palestrantes. E a gente gravou vários episódios com eles, a gente vai soltar aí aos poucos para vocês acompanharem esses episódios do Seven. Enquanto isso, a gente também vem fazendo ao vivo aqui com vocês os episódios do EduzCast, beleza? Então, obrigado e a gente se vê no próximo. Valeu! Valeu!